Live domingueira, parte 2. Vamos aqui, estamos entrando ao vivo para mais 15 minutos. Vamos aguardar aqui. Alexandre Camilo. Agora o pessoal entrar. Vamos ver aqui, Maria Linder. Matheus Cambi, tudo bem? Maria. Alexandre. Cacau. Vamos ver. Oh, meu Deus, cadê o... Flávia. Ruth. Vamos ver aqui, cadê o Alexandre? Estamos aqui aguardando para a etapa 2 com Alexandre Camilo. Vamos aguardar aqui. Agora sim. Certo? Mudou. Deu certo? Deu certo, Alexandre Camilo, Maria Meu tá Liender. travado aqui, não é uma macumba? Eu troquei de chapéu, de negócio, só para quem entrar e falar, é outra live. Esse menino. Só para causar, né? Só para causar, Só para somos outros. falar, eu achei que era um, é outro, tá com outra roupa, é outro dia, faz de conta. Hoje é dia 12, gente, já é dia da criança. Estamos com o Mago Cinzento aqui. É quase um Gandalf. Meu Deus, e esse chapéu de um feltro parece um negócio que passa em enceradeira. Não é do seu tempo que você é mais jovem. Mas quando a gente era muito novo, tinha enceradeira. E aí tinha um negócio que passava embaixo da enceradeira para dar brilho. Parece isso. Mas você acha que eu não conheço escovão que passava no piso de vermelhão? Aí tinha o vermelhão, tinha o verde. Eu passava, eu era escravo nessa época já. Você tem que lembrar o seguinte, Alexandre. Aqui no fim do mundo, a história assim, o que aconteceu em São Paulo, aqui aconteceu depois. Minha mãe chegou no Rio de Janeiro, quando minha mãe era muito doente, e aí tinha coisas assim, coisa enlatada, que aqui não tinha, né? Picolés diferente. Sim, bolacha recheada, essas coisas. Que aqui nunca tinha chegado esse tipo de coisa aqui. Aqui era bolachão, aqui era outra coisa. Então, tem certas tecnologias que não chegam. A pessoa fala assim, nossa, o streaming, não sei das quantas, você vai fazer uma teleconferência. O que é isso, gente? O pessoal que não sabe nem o que é isso. É de comer, é de vestir. Não dá certo, não roda, não vai fazer. É um sacrifício, uma loucura. As pessoas acham que a tecnologia chegou. Não chega, não, filho. Aqui, a onça aqui, ela é por intuição. Ela acha o bichinho por intuição. Não tem radar, não. E a onça aqui tem que... É outro Brasil. É outro Brasil. Eu fui a Gravatar, né? Gravatar, mas quando eu entrei mais dentro, Telha Branca, para lá, embora você tenha, às vezes, acesso, lógico, à internet, já chegou, mas algumas casas, algumas estruturas lá, elas são rudimentares, elas estão lá no... O Brasil, ele é muito cheio de contrastes.
é como, por isso que eu falo para você, a pessoa quando fala que o livro ele está extinto, em que terra Não. que ele está vivendo? Não tem, ele não chegou nem aqui, não tem lugares que ele nem chegou ainda, que a pessoa nem viu o livro ainda, analfabeto funcional, analfabeto, não consegue ler nem a receita, não consegue fazer um currículo para trabalhar. É um outro Brasil que muita gente não tem ideia. A gente está aqui em São Paulo e aí nós temos um trabalho social muito forte que se chama Ação do Coração. Esse ano a gente arrecadou 113 toneladas. E aí uma moça de São Paulo fala assim para mim, eu entrei no site, eu vi que vocês, no canal do YouTube, tinham vídeos, e tinham vídeos na África. Realmente, a gente está, esse ano, fomos para 17 países. Aí ela falou assim, meu sonho é ajudar umas crianças na África. Quem é que faz expedição? Eu falei, meu amor, se o seu sonho é ajudar algumas crianças, naquele estilo que tem na África, você não precisa atravessar o oceano. Você pode descer a serra, tem uma cidade industrial aqui do lado chamada Cubatão, que as crianças são morenas, estão com barriga d'água, andando nua pela rua e vivem em cima de palafitas, num lugar que, assim, não tem banheiro. Ó, a casinha, como é na água, é um buraco que tem no assoalho. E ali eles não têm quase móveis, porque a água sobe e aí acabou. Aí ela falou, aqui? Eu falei, aqui. É 40 minutos de São Paulo, é descer a serra. São Vicente, ali a gente vê assim, tem essas casas, não é uma realidade ou outra. E a criança está nadando e o vizinho está fazendo cocô ali do lado. Tá caindo ali direto. O vaso ele é aberto, assim. Lá tá caindo e a criança está nadando e a ratazana tá subindo a palafita ali. E aí você sai daí, vai para Rondônia, vai para o Acre. Você tem a realidade, meu filho. A vida. Aí você vai no Mato Grosso. Tem também. Vem para o Mato Grosso do Sul. Tem também. Vai para o Paraná. Tem também. Só para Goiás. Tem também. Gente, nós temos muito sofrimento. Você vem na América Latina, Alexandre, pelo amor de Deus. Eu fui agora para Bolívia, estive na Bolívia. Cara, você tem criança passando fome. E lá não tem água abundante como aqui, não tem água. Você não tem água na torneira, você chega na rodoviária, não tem, a água é preta. Você é turista, você vai lavar sua mão, sua água é preta. É água vulcânica. São situações. Precisa ir longe. A criança negra. É a criança em qualquer lugar. Mas é que é chique, né? Eu lembro que tem uma prima minha que ela foi para Cruz Vermelha e tudo. E minha irmã passa uma necessidade lascada aqui na cidade pequena. E aí eu falei assim: engraçado, vou te ajudar. Minha irmã, que é a prima, né, aqui, ela foi lá do outro lado, porque é chique, né? Tira foto, olha, adotei uma criança. Quanto você dá por mês? R$ 50. Aonde? Lá na África. R$ 50 é uma fortuna, ajuda bastante. Aí eu falei assim, olha, você pode ajudar aqui e você vai ajudar lá. Ó, cabra chique e viajado. Quando eu crescer, quero fazer isso. Tem razão, para fazer o bem não precisa atravessar o oceano, basta olharmos ao nosso lado. Olha, se a gente andar no município que você já mora, já tem miséria. Nós temos situação de miséria, não é de pobreza, é pior do que a pobreza. Porque a pobreza é a falta de recursos. A miséria é a ausência total de quase tudo necessário, de quase tudo que precisa. Uma casa de lata, Alexandre, você dormir na casa de lata, de lona, o calor que faz. É gente que não tem, eu disse hoje até lá nessa live que eu fiz de tarde, quando você está ajudando algumas pessoas que elas não têm escolha, elas só têm fome, ela não tem escolha. Aqui no Guarujá, a menina me passou um áudio, Marcos. Nossa, era uma mulher dizendo assim, e eu não sei mais o que fazer, porque essas crianças elas choram o dia inteiro, mas a mãe põe eles para dormir de dia, mas eles choram de fome. Então dá água com açúcar para tentar acalmar. Nossa, o que tinha de doação aqui, eu peguei, atravessei e pedi para que levassem lá. Aí a menina falou assim,
Não, vai lá, você vai ver de perto. Eu falei, querida, eu não preciso ver de perto, eu já conheço, e eu não posso nem ir lá, porque eu peguei o que tinha aqui de doação para levar. Se eu for lá, eu vou ver que eu sei que está faltando tanto mais coisas que eu vou voltar deprimido. Porque eu não tenho aqui mais. Já foi tudo. A hora que eu tiver uma doação maior, eu vou lá com o maior prazer. Mas para realmente poder ajudar mais. Eu só quero que atenda essa família, porque eu não estava conseguindo processar as informações com aquele áudio daquela mulher com tanta congruência, né? A gente que conta histórias, que trabalha com isso, você percebe na voz da pessoa quando aquilo tem verdade, quando não tem, quando aquilo gera uma imagem. E o desespero da mulher era porque as crianças ficavam chorando e ela punha para dormir de dia para ver se esquecia ou acalmava a fome. Como, gente? Ai, Marcos. É muito triste. Ai, que lindo. Que Eu ia pano por é essa esse, meu Deus? calça. Não deu tempo. Era calça que eu tô Ai, de calça cinza. Falei, vou fazer surpresa para Cacau. Mas aí não deu tempo. Eu ia colocar essa. olha, mas essa Fica calça para dava uma próxima echarpe live. maravilhosa. A pessoa da moda, essa calça sua já cortava e fazia uma echarpe. Eu só falei assim, eu só não posso usar echarpe hoje porque tá muito quente aqui no Mato Grosso do Sul. Quente, quente, quente. É mesmo? 30 e tantos graus aqui. Tô morrendo de calor. Mas vamos Eu passei contar pelo menos uma história, pelo amor de Deus. Além dos flagrantes da vida real, uma história diferente dessa que você conta com a sua lanterna, que eu quase não perco e passo para Deus e o planeta. Ai, que legal, muito obrigado. Eu fico encantado com esse carinho de verdade. Eu acho que uma das grandes novidades que a gente teve esse ano, apesar da tragédia da pandemia, foi ampliar muito a nossa rede de comunicação, de contatos, conhecer muito mais pessoas e poder trocar muito mais histórias, né? Eu sou um apaixonado pelas histórias. Eu estou pensando que história que eu poderia contar agora. Tem uma que eu amo de paixão, que é uma fábula chinesa, e A tem um tia Cacau texto, falou ali, ó, que a sua calça representa ela. 50 graus está lá em Alagoas, olha a situação. 50 graus em Alagoas. Diz Meu ela Deus, ali, ó. Ela vai ficar, menina, bronzeada desse jeito. ela é maravilhosa. Você sabe que eu não vejo a hora de poder ter um evento presencial. A Maristela gosta de fazer essas coisas. A gente tem o nosso aqui, que seria o mês que vem, que é o Projeto Pólen, mas esse ano ainda não vai dar. Mas eu vou ter o prazer, no Pólen do ano que vem, se tudo estiver bem, de convidar vocês para estarem aqui com a gente. Vai ser uma honra mesmo poder trazer Alagoas, poder trazer Natal, poder trazer Mato Grosso do Sul. Ai, que alegria! Trazer aqui, né? Poder te ouvir, ter uma aula sua aqui, né? Eu achei tão bonito que você falou no início, que é quando você falou do livro físico, né? Eu tenho vários, aqui não sei se dá para ver, tenho muita coisa de livros aqui e tem muito mais coisa em São Paulo. Mas eu sou um apaixonado. Dá para ver? Tá tudo tão bagunçado. Dá. A Maria Leandra, bora lá, né, Marcos? Vamos lá. Vai ser maravilhoso. Maria Lender, venha, venha. É muito especial para mim poder receber e essa troca, ela é maravilhosa. Meu estilo de contar, você sabe que eu gosto dos contos de tradição oral e esses contos de sabedoria. Vou contar uma história chinesa, vou contar essa. Não sei se eu já contei para vez, do imperador que tinha capacidade de saber ouvir. Você conhece essa? Eu acredito que eu já ouvi, sim. Ah, é? Mas estou muito feliz, porque eu ouvi, mas você não falando diretamente para os meus olhos. Mas falando para os olhos da minha alma, você não sabia que estava falando para mim, entendeu?
Agora eu vou contar Aí essa é diferente. especialmente É para você, diferente. Marcos, e a todos que estão aqui. Essa história, eu contei ela hoje e fiquei com ela na cabeça, porque eu digo sempre que quando a gente conta uma história, a primeira pessoa a ouvir essa história somos nós mesmos. Então, muitas vezes, essa história que a gente está contando mais de uma vez é porque o nosso subconsciente está dizendo assim: você precisa ouvir isso. E é um encontro de amor quando você diz algo para si que toca o coração do outro. Eu vou te convidar, porque eu sou seu fã, a você dizer comigo "era uma vez", para a gente viajar junto com os nossos amigos que estão aqui, para irmos lá para a China. 1, 2, sorria, 3. Era uma, era uma vez. Era uma vez, lá na China, há centenas e centenas de anos atrás. Nessa época, vivia o imperador. E o imperador, Marcos, tinha uma qualidade extraordinária. Ele sabia ouvir. Isso é algo cada vez mais raro hoje em dia. E desde que o mundo é mundo, o homem briga. E no palácio do imperador não era diferente. Então, às vezes, ele passava e via um serviçal discutindo com outro. O imperador parava. Ouvia os dois lados da história. E uma história tem pelo menos dois lados. Depois, ele silenciava, ouvia a sua intuição e dizia algumas palavras. E a paz se restabelecia. Ele foi ficando bom nisso. Um vilarejo contra o outro. O imperador ia, ouvia os dois lados da história. E diziam que ele tinha uma capacidade tão extraordinária de ouvir, uma escuta tão ativa, que às vezes, só de ele ouvir, prestando muita atenção, metade do conflito já tinha ido embora. Depois, ele ouvia o seu coração, a sua intuição, dizia algumas palavras. E a paz se restabelecia. Um país contra o outro. O imperador era chamado. E a paz se restabelecia. Um dia aconteceu com ele algo que eu não sei se já aconteceu com você, Marcos, ou com os nossos amigos que estão aqui. Acordar com uma sensação real de que algo vai acontecer. Ele acordou com a sensação clara de que a sua história neste plano terrestre estava chegando ao fim. E isso era uma verdade tão forte que ele mandou chamar o ministro, que era um homem de confiança, e disse: ministro, se eu morresse hoje, como eu seria lembrado? E o ministro, sem pensar, respondeu: como um homem que passou a vida pregando a paz. Ele já sabia disso. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Você já sabe qual é a resposta, mas você faz a pergunta de novo, só para ter o prazer de ouvir a resposta que você já sabe qual é novamente. Então disse o velho imperador: mande trazer 2 dos melhores pintores que existem aqui na China. Eu quero que eles façam um quadro que represente a paz. Quando eu morrer, quem olhar para o quadro vai se lembrar de tudo aquilo que eu sempre preguei e acreditei. Dos 2 quadros, eu vou escolher apenas um. Mas traga hoje. Eu tenho pouco tempo. O ministro disse: que bobagem, o senhor está tão bem, está com saúde. Não é o que eu sinto no meu coração. O ministro obedeceu. E aquela tarde, Marcos, vieram 2 dos melhores pintores que tinha. O imperador foi direto.
um quadro com cores vivas que representasse a paz, no menor espaço de tempo. Dos 2 quadros, ele escolheria um. Façam com rapidez. Eu não tenho muito tempo. Os pintores saíram comentando entre si que era uma bobagem essa pressão, essa pressa, que embora tivesse idade, o imperador estava tão bem, tão disposto. Eu sei que você sabe, Marcos. As palavras têm poder. Foi ele dizer um dia que a história dele estava prestes a terminar aqui, para no dia seguinte ele não conseguir levantar da cama. Dores no corpo inteiro. Nos dias que se sucederam, todo tipo de remédio foi testado e ele não melhorava. E com 8 dias, ele estava à morte. E então, no 9º dia, ele tem uma súbita melhora. Naquela época não tinha esse nome. Hoje, a gente chama de a visita da saúde. A pessoa está muito mal e, de repente, ela tem uma melhora. Aproveitaram, então, a melhora dele e levaram para uma sala que é justamente do tamanho dessa sala aqui. E chamaram um número de pessoas que é justamente o número de pessoas que está agora com a gente online. Só os mais importantes. Colocaram o imperador na frente. E quando o ministro foi puxar o tecido que cobria o primeiro quadro, o espanto da sala foi grande. Fum! Oh. Era um quadro de um pôr do sol. Dava paz, Marcos, só de olhar. Haviam pássaros. Era um quadro tão vivo. Um laranja, um verde. Quando o ministro foi puxar o tecido que cobria o segundo quadro, o espanto da sala foi muito, muito maior. Fum! Ah! O segundo quadro era o oposto do primeiro. O segundo quadro era um céu negro com raios e trovões. Uma tempestade torrencial caía sobre um abismo enorme. Era vivo, impressionável. O velho imperador foi olhar de perto. Ah, como é difícil escolher. Mas eu passei a minha vida tomando decisões. Ambos são lindos. Mas se eu tiver que escolher um que representa o que eu sempre acreditei, então é o segundo. Nessa hora, começou um zum, zum, zum na sala. As pessoas começaram a dizer: ih, é a doença, já está confundindo. Ih, meu Deus. Então tem sempre uma pessoa de confiança, nesse caso era o ministro, que já chegou tratando o imperador que nem criança. Então, o senhor confundiu, o bonito é esse aqui, esse é o primeiro, o senhor trocou. E o velho imperador, com a sabedoria de quem viveu muitas histórias, disse assim: o primeiro quadro é lindo, representa uma paz utópica, uma paz de sonho, uma paz necessária. O segundo quadro tem um detalhe, e acreditem, meus filhos, a riqueza desta vida está em prestar atenção aos detalhes. E com o dedo trêmulo, ele apontou para um ponto branco que tinha no penhasco. E todos aqueles, Marcos, que puderam se aproximar do quadro, viram perfeitamente desenhado naquele ponto branco uma mamãe em pássaro
de olhos cerrados, em perfeita harmonia, no seu ninho, tomando conta dos seus olhos. Então disse o velho imperador: permanecer com o coração em paz, apesar de toda a tempestade ao redor. Isso foi o que eu sempre preguei e acreditei. E digo mais, se você que está me ouvindo conseguir permanecer com o seu coração em paz, apesar dos raios, dos trovões, de toda a tormenta na sua volta, eu sou capaz de apostar que uma segunda pessoa, ao se aproximar do seu coração, vai sentir essa mesma paz. E uma terceira pessoa, ao se aproximar dessa segunda, poderá sentir essa mesma paz também. E dizendo isso, o imperador terminou a sua história nesse plano, para continuar num outro lugar. Mas o seu ensinamento permanece. Por isso eu peço a cada um de vocês que está ouvindo, e a você, Marcos, que eu amo, permaneça com seu coração em paz. Apesar dos vizinhos, da live quando cair, daquela professora que não te entendeu, daquela postagem mal compreendida, daquela pessoa que jura que te conhece, mas não tem a menor ideia do que vai no seu coração. Nesses momentos, você, Maria, tia Cacau e cada um que está dando prazer, lembre-se do imperador, da extraordinária capacidade de ouvir, e permaneça com seu coração em paz. Dizem que isso é tão verdadeiro e não é à toa que a história chegou até nós nos dias de hoje. Amém. Que lindo, Alexandre. Olha, já sou adepto dessa religião. Você conhecia esse conto? Conheci esse conto. Muitos anos, mas você tem uma abordagem muito mais bonita do que a pessoa original. Quem me contou foi um chinês, não, um descendente de chineses, né, que ele já era brasileiro. E é da tradição deles oral, histórias assim, né? Eu acho assim que o Ocidente peca muito em não utilizar as histórias que tem do outro lado do mundo, porque tem muita sabedoria, muita reflexão, como a história do Palácio de Porcelana, que eu acho lindo. O Palácio de Porcelana tem uma história que é de um palácio de porcelana que o rei ficou muito rico e fez o seu palácio e quis modificar toda uma estrutura, mas o palácio era de porcelana. Então ele se quebrava muito fácil, né? Ele não era tão real como se fosse de pedra. Então na vida da gente tem essas joias que a gente vai carregando e que são esses conglomerados de situações, de histórias e de vivências que se pode aplicar ao dia a dia. E é por isso que fica rico e a gente fica entesourado. Eu acho que é isso, né? Eu amo as histórias asiáticas de Tia Cacau. Eu descobri também muita coisa boa na África, né? Nós temos histórias muito interessantes na literatura africana, da tradição oral da África. Eu acho que o mundo todo conta história Essa do linda, né? Palácio de Porcelana não conhecia. Não conhecia. Que lindo! Que não conhecia. A Marcele, que está aqui, ela está na nossa live, ela é maravilhosa. É uma palestrante, uma treinadora espetacular. E ama as histórias também. Não conhecia essa do Palácio de Porcelana. Vou querer trocar. Sim, inclusive a gente precisa marcar uma outra live das quedas de lives. Atenção, vamos ter uma live de quedas.
Então, quem conseguir sobreviver às quedas, às cascatas de lives, vai conseguir acompanhar a história que a gente vai contar entre uma Ah, queda e a outra. Porque a gente é persistente, brasileiro. Eu nasci entre duas bacias hidrográficas. Não pode uma queda claro d'água, que uma não. queda de live me assustar. Você imagina que Imagina. eu nasci entre o Paraná e o Paraguai, bacia do Paraná e do Rio Paraguai, né, no meio. Nossa, Então imagina. não tem como eu errar aqui, não, meu filho. Não tem como se assustar, não. Mas eu vou contar, então, no nosso próximo encontro, a história do Palácio de Porcelana. Que eu Ai, eu acho que adorei, eu quero ouvir. Márcio Cabe está aqui na sala. Márcio Cabe é maravilhoso, maravilhoso. Olha, ai, vocês querem, quem quer que o Marcos conte agora o Palácio de Porcelana, por favor, levante a mão. Não dá para levantar a mão, né? Diga assim, corações para Marcos. Corações para Max. Mas é que não dá, porque eu não me recordo todos os detalhes. Ah, Só uma então, parte do. Tem tudo que bem, pegar de tudo bem. novo a história. Então Faz um vai ter. tempão que eu não. É você que me fez puxar esse palácio de porcelana lá do fundo. Fazer uma remissão, né? Eu contei essa história faz uns 15 anos atrás. É mesmo? Olha, Sim, eu não contava não, mas você, como foi falar do imperador e tem um imperador na história, eu viajei no tempo e acessei meu baú. Tá lá. olha, o professor Nasso está online dos Estados Unidos. Professor Nasso, Marcos, você tem que conhecer o trabalho do professor Nasso, está aqui na nossa live. Que homem extraordinário, que poço de cultura, que é. Olha, siga, Nasso System. Ele entrou aqui agora, ele fica em Orlando. Sabe aquelas pessoas que você conhece, que na verdade você não conhece, você reencontra, né? É tipo que nem a tia Cacau, você fala assim, não, mas eu já conhecia ela. Quando? Numa outra vida, né? Tem gente que você não encontra, né? Reencontra, né? É tão Sim, mano. direto. A Maria assim, um amor, uma coisa, foi tão rápido. A Maria conhece o professor. É maravilhoso. Você tem que conhecer. Uma história puxa a outra. Ela disse que vai Queremos se ouvir. preparar. Com Olha, eu estou lendo os certeza. comentários. Quem é o anfitrião aqui é tu. Tu que tem que ler. Eu sou aquele que se deixar, eu vou na casa e fico lavando a louça. Não, deixa que eu lavo. Peraí. Mas não é, eu passei a maior parte do tempo tentando acessar o convidado. Aí você está fazendo às vezes para me compensar alguma coisa. A primeira meia hora foi só procurando você. Onde está o Alexandre Camilo? Você passa metade da live. Gente, te convidou, mas o convidado não está acessando. Não está entrando. Eu vou telefonar para ele. Um instante só, gente. Um minutinho. Só bom. Um abraço para você aí também. Ai, que Aí quando você legal. consegue acessar, gente, a gente vai ter que fazer uma fase 2, porque a primeira fase foi difícil. A Urucubaca agora passou, porque o convidado era cheio de energia carregada, meu. Não é possível. Você sabe que eu fiz Eu acho que um foi um planejamento. passe que você recebeu na primeira live para dar certo a segunda, você viu? Não, então, tão certo que entrou o professor Nasso dos Estados Unidos, Rodrigo Duarte está aí, que é um apresentador fantástico da TV Bandeirantes, amigo pessoal, apresentou a live da Ação do Coração, está aí o Márcio Cabe, a Marcele Rios. Olha, plateia seleta, muito legal. Pois é, saiu, você viu que saiu aquela coisa, né? Que tava. Tem que assistir. Mas você tirou o quadro do Dom Quixote aí, ó. Do Dom Quixote de La Mancha. Eu Aí ele tirei porque venceu a como... batalha. Não, ele venceu a sabe por quê? batalha. Ele venceu a Sabe que batalha. na verdade, eu tirei o quadro que eu queria te mostrar os livros que eu tinha, né? Aqui, ó. Aí depois eu pensei, é melhor ter tirado, que como eu vou contar uma história de quadro, né? É bom que não tenha, para deixar o pessoal viajar. Eu acho. Esse é um Adorei sua ponto bem... cadeira também, viu? Ah, olha que legal.
Dá para ver? Dá pra ver. Que cadeira show, gente. Só gente de alta energia agora. Tia Cacau. Ele trocou até de roupa, Tia Cacau, pra vestir um outro personagem, se dava certo. O outro Alexandre. Ele trocou o primeiro para poder ajeitar. Deu certo, fluiu. E acho que também, vamos ser franco, a essência de alecrim. Sim, passou, menino. Agora até os mosquitos saíram do problema. Energia lá em cima. Saudades do amigo Camila aí, ó. Maria Leandra agora tá enlouquecida. Cadeira top. É isso, gente. A gente vê tudo, né? Mas, olha, Alexandre, eu fiquei muito encantado. Depois da minha vela acesa, Arruda, Guiné, Espada de Ogum e Ançã. A titia Cacau. A minha vela acesa, Arruda, Guiné, Espada de Ogum e Ançã. Alecrim é 10, a Marilene. Ai, ai. Todo mundo torcendo. Vai dar tudo certo. Sim. Tia Cacau, ela é ótima, ela põe até criança para contar. E uma coisa assim, falando de livros, aqui a gente tem, no município de Dourados, a gente conseguiu, assim, lógico, os professores, essa nossa sanha de tentar estimular as pessoas, mais de 500 crianças escreveram seus próprios livros. É um projeto que chama Estante Mágica, e as crianças do distrito, eu fui em 4 anos consecutivos no lançamento de livros, 100 livros por ano. E as crianças que ilustram suas próprias histórias, escrevem suas histórias e sai o livro encadernado, 3 exemplares por cada criança. Mas tem que dar um mínimo de 100 crianças para começar. E nessa experiência aí já são 600 livros, mais ou menos, que já foram publicados aqui, por criança, que a criança mesmo faz a sua história. E aí eu achei muito legal, falando para vocês a questão da abordagem pessoal. Tem a vendedora de fósforos, foi o primeiro ano que a professora trabalhou. Então eles deveriam trabalhar uma história semelhante, mas que trouxesse a realidade deles. E tinha um menino que trabalhou, o vendedor de picolé. Olha! Só que o carrinho que ele vendia picolé era furado. Então aí chegou um ponto que ele não conseguia vender e ele começou a chupar os picolés. Então a cada picolé que ele chupava desenrolava uma história, ele via uma parte do seu futuro. E aí ele vai chupando até acabar o último, ele não tinha dinheiro para pagar o carrinho, né, que foi até o final. Mas a criança dá um jeito de resolver a história e ele se torna depois rico. Ele se torna rico lá, ele consegue trabalhando, ele vence toda aquela adversidade, e ele fala do pai que tem dificuldade, da mãe, ele coloca na sua história, na história que ele está contando, a própria história. Eu achei de uma beleza, como o Hans Christian Andersen, quando ele escreve A Vendedora de Fósforos, porque no fundo, o Patinho Feio ou a própria Vendedora de Fósforos é a história do próprio Hans, que é a margem de toda a nossa trajetória de contadores também. Porque o Hans é um menino pobre, é aquele menino que sofre, que tem aquela coisa toda, né? E aí você vai percebendo como que uma história puxa a outra. Exato. E você não puxa só a história imaginativa, você puxa a história da própria pessoa. E aí por isso contar a história no asilo é importante, para o velhinho poder também revisitar os seus contextos, fazer esse sarau que eu acho que a gente não faz mais, mas devia fazer, é aquele sarau do ouvinte de histórias, né? Que é aquele pegar os jovens e ir para o asilo, ouvir as histórias dos velhinhos enquanto faz alguma ação social com eles, faz uma massoterapia. Massinha terapia é você pegar massinha, você faz a massinha artesanal em casa e vai você amassar junto com a pessoa. Enquanto você está amassando ali, criando alguma coisa, a pessoa vai contando, fazendo a massinha terapia. É ótimo. Que legal.
Não tem quem não tenha vontade de amassar alguma coisa, né? Aí você amassa a massinha, não amassa a cara do colega, né? E é uma benção. Que legal. Olha, você sabe que o Alex está aqui. Nossa, o Alex é maravilhoso. Você sabe que quando a gente vai no asilo e eu levo os contadores, o treinamento é para escuta. E a história é uma mera provocação para a gente ouvir aquela pessoa falando. Né? É terapêutico. É maravilhoso. Maravilhoso. É terapêutico. E nós precisamos disso. A nossa sociedade está muito carente de vida. Eu acho que a história ela é vida. Se a história não for viva, ela não tem sentido. Você contar uma história do peixinho dourado, do peixinho vermelho, do peixinho azul, sei lá, do peixinho de qualquer cor, porque o peixe é seu, você conta do jeito que você quiser. Mas, assim, a menina falou assim, você contou a história do peixe dourado, mas essa história é do peixe vermelho. Eu falei assim, não interessa, o peixe é meu, tá na minha lagoa, você quer contar do vermelho, conta na sua lagoa, na sua perspectiva, o problema é seu. Mas eu não conto igual você, eu falei, o problema é seu também, não tem talento, vai fazer o quê? Fica na sua. Bom, eu conto do meu peixe dourado, e daí? Eu moro em Dourados. Eu tenho contado de que cor que eu tenho contado? Dourados, Ana. E tem o peixe dourado que também inspira o nome da minha cidade, né? Que é o Dourados, né? Tem o Dourado, que é um peixe, né? Aí tá a história, a Dourados tem uma briga, né? Aqui também tem briga, né? Tudo tem briga. Ninguém sabe se o nome da cidade veio pelo peixe dourado, ou se o nome da cidade vem pelo rio que tem a cor dourada, porque desce o barro, o sedimento da terra mais vermelha, e quando o sol bate, ele tem a cor dourada. A água dele é de ouro. Então você tem a sensação do ouro, e não do rio de água transparente. É um rio que ele traz essa coloração dourada. E aí o Rio Dourados, né? Aí você não sabe qual que é a vertente certa. Mas o que é para mim é mais importante, o meu importante, né? O meu importante na minha história é o que eu me identifico, porque o peixe é meu. Eu que estou contando, eu adapto, eu faço adaptação e a gente tem que trabalhar. E eu, como escritor, invento. E é isso que é legal. É você trabalhar o problema, às vezes, que está acontecendo ali com a criança. É trabalhar o que está acontecendo ali naquela comunidade. Tia Cacau, não tem talentos para criar história, só sabe contar o que tem no livro escrito, né? Lógico, às vezes o livro, lógico que a gente tem que respeitar muito, né? Claro, o autor, tudo, mas eu vejo que a gente pode adaptar bem legal e às vezes até criar uma história para o momento. A menina falou assim, essa história que você contou eu não conheço. Eu falei assim, nem eu. Ela, da onde você tirou? Eu estava aqui, as crianças estavam brigando, eu pensei comigo, eu vou criar uma história no meio da floresta, né? Aí eu falei assim, gente, tinha uma floresta, e era uma floresta tão densa. Aí eu olhei assim, tinha um monte de pés, né? E era cheia de pés. Aí, como esses que estão aqui? Aí todo mundo olhando, né? Falei assim, olha, tinha bem-te-vi ali, o João de Barro ali, tudo que eu fui olhando, aí tinha um gato malhado, e todo mundo olhou o gato que passou, e tinha um cachorro sarnento, e todo mundo olhou o cachorro sarnento. E aí ela falou assim, mas que história louca é essa? História ao vivo, a gente só faz uma vez, se não gravou, não sei contar outra vez, é só essa vez mesmo. Aí foi, contou, resolvi o problema. É igual, o bode é meu, se for gordo ou magro é meu. É a ideia mesmo, né, tia Cacau? Problema seu, problema da criança. A criança tem que se identificar com o que ela está vivendo. E tinha corredores largos como dessa escola, e as pessoas viviam ali dentro. É justamente essa veracidade, o Alex ali, ó, a forma de contar a veracidade não é importante. O que é importante é que toque o outro. Se você não fizer a interlocução, Lucélia Clarindo, olha aí, ó. Maravilhosa, Lucélia. Maravilhosa e grande incentivadora da leitura para crianças. Abriu a casa dela, um projeto pioneiro, espetacular.
Eu fui trabalhar uma vez aqui em São Paulo, no nosso estado, tem uma coisa que acho que nos outros estados deve ter, mas muda o nome. Aqui chama-se FEBEM, que virou Fundação Casa, que é o menor infrator, né? Só que antes dele ser mandado para esse sistema, que ele vai ficar preso, existe uma medida socioeducativa. Então, o juiz dá a chance para que aquele adolescente infrator que cometeu um pequeno delito, ele não vá entrar no sistema prisional. Então, ele vai participar com a psicóloga de coisas, e aí me chamaram para fazer uma oficina do que eu quisesse. E aí eu quis fazer uma oficina de contação de história, é claro, usando... Eu já tinha feito uma 2 anos antes de teatro, que tinha sido bem forte, e aí eles falaram assim, eles nem sabem ler. Eu falei, mas sabem ouvir. Aí fala assim, eu vou dar uma riqueza de detalhes, mas eu não vou dizer o nome da cidade, que a cidade é aqui do lado. Aí, você não deixa a porta fechada nunca. Você não venha de carro. Se vier de carro, deixa o carro afastado. E não traga nada de valor. E não toque em assunto da sua vida. Você não sabe o que eles são capazes de fazer. E a ficha, eu falei, por favor, vamos combinar uma coisa? Eu sou psicólogo. Eu vou dar aula. Se eu tiver qualquer problema, você está de plantão. É uma vez por semana. Eu vou te chamar. E toda vez que você quiser vir, a porta da sala vai estar encostada. Mas é só você abrir. Olha, quem avisa, amigo é. Marcos, por Deus do céu. A minha bolsa ficou lá. Meu carro parava na porta. Tudo ficava jogado, espalhado. Eu nunca tive um problema. Mas no dia que eu cheguei, no primeiro dia, todo mundo estava com as mãos embaixo, aqui, no sovaco, e assim. E aí eu falei que era sobre Neurolinguística histórias. pura. Neurolinguística da resistência. Não vou me abrir para você. Aí eu falei que ia contar uma história. E aí eles não... Eu falei, é uma história muito antiga. Ela veio da Alemanha, né? Foram 2 irmãos que escreveram. E é a história de 2 irmãos. Só que os 2 irmãos que escreveram eram homens, né? Era William e Jacob. Mas a história que vai contar é de 2 irmãos, que era um menino e uma menina, né? E eles viviam com a mãe e o pai. Só que a mãe teve uma doença muito ruim e morreu. E o pai ficou sozinho com os filhos pequenos. Quando eu falei o pai ficou sozinho com os filhos pequenos, eu dei uma inflexão que eu não estou dando aqui agora. Eu fui contando e eu falei, e para um homem que é pai, que tem que trabalhar com 2 crianças pequenas, é terrível, porque as crianças ficavam sozinhas em casa. E tinha que sempre ter uma vizinha para tomar conta. Então ele achou melhor casar com uma outra mulher, que nem casou, ele se juntou. Essa mulher era uma falsa, porque na frente dele ela tratava bem. Pelas costas, ela batia nas crianças, começou a desabar. Eu falei, e aí ela era uma mulher que convencia. Mulher, quando quer ficar pondo coisa na cabeça do homem, ela começou a dizer que as crianças atrapalhavam a vida deles, que eles tinham que jogar ela na rua, quer dizer, na floresta. Tinha que levar essas crianças para fora, tinha que deixar elas ali, elas que arrumassem desse um jeito. E eu fui levando, bom, daqui a pouco a live cai. Eu fui contando a história de João e Maria, que vai encontrar, era exatamente essa história. Só que fui adaptando exatamente o que você falou, né? Era um corredor parecido com esse, tinha um gato assim, e aí eu fui indo. Poderoso, Marcos. Poderoso, porque naquele dia eu contei a história de João e Maria adaptada e não dei mais aula, porque só ouvia histórias de alguém que a mãe tinha morrido e que alguém que tinha levado, de alguém que tinha sido abusado, de alguém que o pai não quis mais, e de não sei o quê. E eu fiquei só ouvindo. Na outra semana, quando eu voltei, o nosso vínculo era outro. Era outro, foi diferente. Criamos um projeto que eles iam nas creches contar histórias, em trios. Um contava uma história,
O outro que tinha grande dificuldade soltava a música, era o sonoplasta. E aquele com pior dificuldade de tudo era o coordenador. Então era ele que arrumava as crianças, que falava quando o outro estava pronto para poder vir. A prefeitura só tinha que lhe dar o carro e o lanche. E eles iam para as creches para contar, eles eram importantes. Tinha lanche para receber eles, eles eram recebidos. Isso dava um empoderamento de ter uma plateia para ouvir. Marcos, que projeto lindo! Sabe o que terminou? Porque passou o ano seguinte, era eleição, o prefeito não foi reeleito, quem entrou não tinha interesse. Isso é um retrato do nosso país. Não tem nada a ver, né? Quando o projeto é bom, mas não fui eu que criei, então eu não quero. É o que esses políticos fazem e fizeram com esse projeto. Por isso que eu falei, tem época de eleição, não vou nem falar o nome da cidade. Mas é exatamente o que você disse, Marcos. A força, isso me veio pela tua fala apaixonada da inspiração, do espelhamento. O quanto a história fica terapêutica, a pessoa se abre, se identifica para falar as coisas. Isso é tema não para uma live, mas para um mestrado. É a âncora de Capô, né? Como eu penso, né? Essa âncora de Capô que eles falam muito, essa âncora que você faz no psiquismo do outro. E essa âncora serve para toda uma vida. Garanto que esses jovens que participaram ainda, que não teve esse continuismo, mudaram a sua trajetória, que às vezes a gente não consegue acompanhar. Mas não é a mesma coisa. Nem nós somos, porque depois de uma experiência dessa, você ressignifica muita coisa na sua vida e até quem vai permanecer na história da sua vida. Porque você vê assim, não dá mais para perder tempo com gente que é poeira, né? Gente que é poeira, você toca a veste, carrega, vai-se embora e deixa para lá. Eu já chorei muito por causa de poeira. Hoje já não mais. Hoje eu só passo com o espanador mágico da história nova e aí continua a nova página e vamos embora, descobrir um novo livro. Porque a ideologia da vida é essa, né? Alexandre, é um prazer falar com você. Falaria com você a vida inteira e mais 6 meses. Vou só contar a história das presas, que acho que, já que a gente falou de... Aqui não é FEBEM, aqui é o NEI. Tem um trabalho diferente. Diz que 2 moças foram presas, elas tinham 18 anos, cometeram um crime e foram presas. E ficaram 20 anos detidas por conta do erro. Aí elas foram soltas. Então elas tinham 18, ficaram presas 20, e quando saíram da cadeia, elas olharam uma para a outra e falaram assim, amiga, eu vou lá em casa, eu vou resolver um negócio com os parentes, mas quando for à tarde eu vou lá, você prepara um bolinho que a gente vai lá, eu vou de tarde na sua casa, para a gente terminar aquele assunto. Assim estamos nós dois aqui, com 2 presas. Não terminou nunca. Se elas tinham 18, ficaram presas 20, como é que não deu conta de passar essa vida limpa, numa mesma cela, dia e noite, 24 horas? E nós, numa live anterior de meia hora, mais 1 hora, ainda não deu conta de terminar, tem muito assunto, meu Deus. Eu muito que gostaria de explanar essas histórias sofridas desses meninos e meninas, a tia Cacau. Né? Já dá uma antologia muito legal. Alexandre não colocou aí ressignificar, é isso. Exatamente. Do Célia Clarim, do 3, me inclua. Contar as histórias. Eu acho que tem muita coisa boa para a gente contar e as melhores são essas, a ação do coração, as ações positivas. Eu já dei palestras em presídios também. Acho que os presos precisavam ouvir mais histórias, outras perspectivas, né? E a gente não ter só medo, mas pensar no ser humano. E agradecer a você imensamente, meu nome da Maria Liender, está nos 55 minutos do final, te adoro, Coelho, te adoro, tia Cacau também, a todos vocês que estiveram aqui, nossa live que ficou de nacional, ficou internacional. Professor Nasso, maravilhoso aqui com a gente. Eu queria pedir uma permissão para você, que amanhã é dia das crianças e dia de Nossa Senhora. Eu sei que todo mundo tem a sua religião, mas eu queria pedir
se fosse possível, que a gente agora dissesse algumas palavras, fizéssemos uma oração para aquelas crianças que hoje estão na rua, para aquelas crianças que estão chorando de fome, para aquela criança interior que tem dentro de cada um de nós e que algumas delas, em alguns casos, essa criança está tão sozinha e tão triste, está tão carente, como você colocou tão bem, de ouvir histórias. Então, como Nossa Senhora é mãe, e aí digo, respeitando todas as religiões, né? que Nossa Senhora, que Nosso Senhor, que é Pai, possa abençoar, possa trazer um alento, que amanhã seja um dia melhor do que foi o dia de hoje, e depois de amanhã, melhor do que o de amanhã. Que a gente possa aprender a cada dia, né? Que a nossa história pessoal, assim como a do imperador, o dia que ela terminar aqui, ela vai continuar em outro lugar, mas que a gente possa olhar para trás e dizer, nossa, que lindo. Tem um livro do Gabriel Garcia Marques que começa com essa frase, a vida não é o que a gente viveu, é o que a gente recorda. E como recorda para contar. Então eu desejo que cada um que está aqui tenha uma vida linda para contar. E quero te agradecer, Marcos, pela inspiração, pelo afeto, pelo seu carinho, né? Quem tem sorte de ter aula com você, está perto com a Maria, né? Está perto desse seu coração que é grande, que é maravilhoso e é cheio de felicidade. Que Deus te guarde, te abençoe com sucesso e te abençoe sempre com fé para tudo. Que assim seja. A nós, meu querido amigo, o sorriso, o menino sorriso, esse sorriso contagiante. Se houvesse uma divindade, você seria o Deus do sorriso. Porque vai ter um sorriso assim cativante lá longe, meu Deus do céu. Se eu posso ser a luminosidade, mas você é o menino sorriso. E que sorriso lindo, né? Quando eu fui fazer o card da nossa live, a primeira coisa que eu fiquei pensando foi o seguinte. Falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou pegar? Mas tinha tanto sorriso lindo que eu fiquei perdido entre tantos sorrisos, né? Aí fiz o card, ficou tão lindo. Minha mãe falou assim, que moço bonito, que card convidativo. Eu falei, com um sorriso desse, quem que não assiste? A gente conseguiu terminar a primeira live, o horário oficial, e fazer uma segunda, e todo mundo voltou uma bênção. Tem a mesma quantidade de público, até mais gente. Então é um menino sorriso. Ninguém acredita que você tem meio século, menino. Você tem aqui 18 anos. Daí meio século aí não cola, não. Eu acho que você é mais novo do que o estado de Mato Grosso do Sul, com certeza. Olha, parabéns para o Estado, viu? Parabéns, parabéns. 43 anos. Que história linda, linda. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por todo mundo que ficou aqui. Conheçam cada vez mais esse trabalho da Ação do Coração. Amanhã vai ter um trabalho lindo no História de Todos os Cantos, uma maratona. Quem puder, entre para poder ver, assistam. Quem puder, veja o trabalho desse escritor genial, que é o Marcos Coelho, que, olha, é um coelhão maravilhoso. Deus te abençoe. É uma Páscoa que não passa nunca. Olha, um beijo no coração. E agora você ficou com compromisso de ficar sempre aparecendo nas nossas lives aqui. Não, tem uma outra por causa da história da porcelana. Você já pode marcar. Vamos fazer. Muito legal. Com certeza. O Palácio de Porcelana. Vou encontrar a minha versão e aqui vou contar, vocês vão ver como é muito bonito. Há de calar fundo no coração. Chegou o final dos nossos minutinhos finais. E aí, na próxima, eu vou contar o conto do Oscar Wilde, que eu amo. E aí você vem com o Palácio de Porcelana. Vai ser uma troca linda. Com certeza. Feliz Dia das Crianças!
Viva Nossa Muito Senhora, obrigado, Live do Coração! Deus guarde e proteja. Que alegria, que alegria. Corações para Marcos Coelho. Corações, muitos